pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vá abrindo a sua Bíblia, por favor, sobretudo aqueles que estão chegando agora aqui no programa, não é? Você que está nos sintonizando neste momento. Nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 17 ao 27. Vá abrindo a sua Bíblia. Enquanto você faz isso, eu aproveito para te fazer dois convites importantes e muito bons. Há muita gente que pede oração, que gostaria de viver um momento forte, intenso, junto de Deus, para que por aquela oração possa o Senhor renovar a sua vida. E eu vou parar ali alguns dias para que nós possamos fazer isso juntos. Estava orando e percebi uma coisa interessante, que a raiz de todas as novenas que nós fazemos, ela nasceu em Pentecostes, ela nasceu no cenáculo. Então, maioria das novenas que nós fazemos, elas são marianas, não é? Ah, por que a maioria? Porque tem a novena de São José, tem a novena de São Miguel Arcanjo, mas sempre com Nossa Senhora, sempre. Mas a primeira de todas as novenas não foi feita a Nossa Senhora. Nossa Senhora é quem a fez. Foi Maria quem a fez, juntamente com os discípulos. Porque se você olhar da ascensão de Jesus até o derramamento do Espírito Santo, dá 9 dias. Da festa da ascensão até o dia de Pentecostes são 9 dias. 9 dias de quê? 9 dias daquele que Jesus disse, para não se afastar de Jerusalém, mas para ficar ali, não é, aguardando a promessa de Deus. E o que os discípulos fizeram juntamente com Nossa Senhora? Travaram uma verdadeira batalha de oração, um clamor de oração, que rasgou os céus. E o Espírito Santo foi derramado abundantemente. É sempre uma iniciativa de Deus, mas Deus estabelece os meios pelos quais essas graças chegam a nós. Então estou convidando você para nós fazermos 9 noites de oração, de clamor ao Espírito Santo, onde nós levaremos todas as nossas necessidades e realidades. Serão noites, às 21 horas, do dia 14 ao dia 23. Durante 9 noites, nós vamos nos encontrar para orarmos às 21 horas. Quero estar com você nesse momento. É gratuito. É um momento aberto de oração, é para nós rezarmos mesmo e nos abrirmos a essa graça que Deus deu à Canção Nova, inclusive como carisma, que é viver o batismo no Espírito Santo. Quanta gente precisando disso. Para que você possa viver essas noites, você vai entrar ali no YouTube, vai se inscrever no canal, porque se você não se inscreve, depois você não recebe a notificação e tem dificuldade de entrar na página, de acessar para participar dessas noites. Então anote aí o endereço. Você lá no YouTube vai clicar na lupinha e vai escrever marciomendes.oficial. Não esqueça desse ponto, porque teve gente que foi procurar, eu não achei, porque tem o ponto aí, marciomendes.oficial. Você vai se inscrever, vai clicar ali no sininho, e nos dias desses nossos encontros de oração, você será avisado. Serão noites maravilhosas. Se prepare. Então, já faça ali a sua inscrição. E o outro convite é para nós irmos juntos na peregrinação que vai acontecer em setembro, saindo no dia 15 de setembro, onde nós faremos com Nossa Senhora esses caminhos da fé, do norte de Portugal até a Espanha. Entre em contato com a Obra de Maria pelo telefone 0, código da operadora 12, 3186 2055, para nós termos essa oportunidade de peregrinarmos pelos caminhos da fé, juntos com Nossa Senhora, tá bom?
Quero ir. João 11, ficou com vontade de ir? Bora, vamos junto, né? João capítulo 11, versículos do 17 ao 27. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido consolar Marta, Maria, pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. E Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou ali na região, Lázaro já estava morto e sepultado, já havia 4 dias. O corpo já fedia. Tanto que quando Jesus perguntou, você pode depois continuar lendo e ver como foi a ressurreição de Lázaro e o desespero dos chefes religiosos daquela época, dos sumos sacerdotes, não é? Dos fariseus, dos saduceus, o desespero deles, dizendo: o que nós podemos fazer? Nós precisamos abafar esse homem, porque este homem multiplica os milagres, falando de Jesus, multiplica os milagres. E foi quando o sumo sacerdote determinou a sentença: é melhor que um morra no lugar de todos, porque uma vez que Jesus fazia os milagres, e isso gerava uma comoção no povo, e o povo queria, porque queria colocar Jesus como um chefe à frente deles, inclusive como chefe político, viu? O povo quis aclamar Jesus rei, o povo quis que Jesus estivesse à frente da nação, porque tinha acontecido o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, a fama da água que se tornou em vinho, as enfermidades que eram curadas na presença de Jesus, pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E além de tudo, gente, a palavra poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que desatava os nós da alma, as inúmeras libertações. Então o povo tinha certeza: ele é o homem de Deus enviado, ele é o Messias, vamos colocá-lo à frente da nação. E os sumos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os escribas, estavam chegando a uma conclusão: esse povo vai se sublevar, Roma vai vir, vai matar todo mundo, o Império Romano vai nos massacrar. Então o sumo sacerdote pronunciou essa sentença: vamos matá-lo, porque é melhor que morra um do que morra o povo inteiro. Tamanha a força do milagre da ressurreição de Lázaro. Para você ter uma ideia do que foi a ressurreição de Lázaro, e como não havia dúvida de que ele estava realmente morto, corpo podre, fedendo. As irmãs de Lázaro disseram para Jesus, Jesus perguntou: onde é que está Lázaro? Senhor, não mande retirar a pedra, porque já fede, já tem 4 dias que está morto. Estava
em corrupção o corpo, estava apodrecendo. Os chefes do povo, os sumos sacerdotes, eles sabiam que aquele homem estava morto e que a ressurreição de Lázaro era verdadeira. E tanto isso é fato que determinou a morte de Jesus. Não teriam determinado a morte de nosso Senhor se pudessem desmentir isso, se pudessem dizer, não, não aconteceu. A prova estava viva diante dos olhos de todos. Gente, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a Nossa Senhora, mas não apareceu só a esses. Diz que ele apareceu àqueles que foram escolhidos para a sua aparição, mas conta-se centenas de pessoas que viram Jesus, que experimentaram o encontro com o ressuscitado. Depois da ressurreição, nosso Senhor ficou 40 dias entre eles, conversando com eles, ensinando-os, preparando-os pelo que viria pela frente, comeu com eles, conviveu com eles 40 dias antes de subir aos céus. E depois, na ascensão, determinou essa espera que gerou a novena que eu falei para você. A primeira novena cristã, carismática, cheia do Espírito Santo, poderosa em Deus, aconteceu em Pentecostes, por determinação de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele está vivo, ele não estava. Jesus está vivo, vivo. E aí Jesus chegou em Betânia, ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. E logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Só Marta que foi? Não. Só Marta que soube que Jesus havia chegado? Não. Maria também soube. Maria, aquela que escolheu ficar aos pés do Senhor em oração. Olha que interessante, né? Às vezes a gente julga Santa Marta, porque Jesus estava lá na casa dela, e enquanto Jesus estava ali, Marta trabalhava e Maria ficava sentada aos pés de Jesus. E a irmã de Maria, a Marta, começou a ficar incomodada, só ela trabalhando, fazendo as coisas. E Maria curtindo a visita, aos pés de Jesus, conversando, ouvindo os ensinamentos dele, se alegrando com ele, e Marta trabalhando. Chegou uma hora que Marta perdeu a paciência, foi lá em Jesus, não chamou a atenção nem da irmã, chamou a atenção de Jesus. Senhor, eu acho isso tão bonito, sabe, gente? Porque essa chamada de atenção só acontece entre pessoas que têm intimidade. Essa conversa só é uma conversa que só encontra respaldo na amizade. Jesus era amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. Então Marta chega para ele e diz: Senhor, o Senhor não se incomoda que eu fico aqui me matando de trabalhar para a casa ficar limpinha, para fazer uma comida para o Senhor, enquanto eu faço tudo sozinha? Maria, fiquei sentada aos seus pés. E Jesus olha para ela com todo carinho e diz: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, mas não te preocupas com a única necessária. Qual é essa única necessária? Estar na presença de Deus. E Jesus diz para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Maria fez as escolhas dela, você fez as suas escolhas. E eu não vou tirar de Maria o que ela escolheu. O que ela escolheu não lhe será tirado. Só que olha que interessante. A gente para nesse episódio e não percebe que quando Jesus chegou, foi a Marta quem se levantou e foi correndo ao encontro do Senhor. E que Maria ficou em casa. Por que Maria ficou em casa? Por que ela não foi correndo ao encontro de Jesus? Ah, porque a fé da Maria era tão grande que ela não... Não, mentira, não foi isso não. Ela estava despedaçada de dor, de tristeza, estava magoada que Jesus atrasou. Estava magoada, entende? As duas estavam.
Tanto que a conversa de uma também foi a conversa da outra. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, nós mandamos te avisar. Mandamos o mensageiro, falamos que ele estava ruim. Mas o Senhor demorou demais, agora ele já está morto. Agora não há o que fazer. Mas ao mesmo tempo em que Marta diz isso, ela retrocede e diz: contudo, eu continuo confiando que o que o Senhor pedir a Deus, Ele lhe dará, não é? Então Maria disse a Marta sobre que Jesus tinha chegado e foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, mesmo com meu coração ferido por esta perda, mesmo diante do atraso que o Senhor teve, mesmo diante de tudo que tem acontecido, mesmo diante do túmulo trancado, mesmo diante dos 4 dias em que ele já está apodrecendo, Senhor, eu creio, eu confio, eu sei que o que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá. Só que Marta não lhe passava pela cabeça que o que Deus lhe concederá, que ela disse a Jesus, incluía levantar o seu irmão do túmulo naquela hora. O que significava o que o Senhor pedir a Deus, Ele te concederá? A cabeça da Marta estava na ressurreição do último dia, onde todos nós vamos ressuscitar. E Jesus respondeu para ela: teu irmão ressuscitará. Senhor, se tu tivesses estado aqui, Marta, teu irmão ressuscitará. Senhor, já tem 4 dias, Marta, teu irmão ressuscitará. Senhor, não dá para tirar a pedra do túmulo, já fede. Marta, teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Conviver com Jesus, meus irmãos, ter vida de oração, é conviver com a vida, é conviver com o ressuscitado, é experimentar a força da ressurreição todos os dias. E essa força que nós experimentamos todos os dias, um dia vai nos levantar do sepulcro, onde nós estaremos apodrecendo, como aconteceu com Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Meu Deus, que promessa escandalosa. Esta promessa de Jesus levou muita gente a se converter e a se tornar cristão, e essa promessa de Jesus também endureceu muita gente que diante dela disse: não dá para acreditar nisso, é demais, é demais. Qual promessa? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Olha, não foi só com Lázaro que isso aconteceu. No decorrer da história da igreja, diante da oração, da súplica a nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que experimentaram a morte viveram pela graça de Deus. Claro que esse voltar a viver não é como a ressurreição que vai acontecer no último dia. Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro aqui, não ressuscitou definitivo, não. Esse dia em que tirou-se a pedra, em que Jesus disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro voltou a essa vida que nós vivemos para morrer outra vez. Entende? Essa ressurreição de Lázaro não é o ingresso na vida que não acaba mais. Essa ressurreição de Lázaro é um retorno a essa vida que ele já vivia. Deu a oportunidade de mais uns anos. E Lázaro veio a morrer novamente. Agora, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, Ele está nos falando de uma vida que ninguém nunca mais tirará de nós. Que depois de nós termos experimentado esta vida, acabou a morte. E Ele diz aqui: todo aquele que quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Sabe as pessoas que você ama?
e que você viveu a dor de enterrá-las, ou até de cremá-las. Olha o que diz o Senhor: quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Aí talvez você responda que nem a Marta: eu sei, Senhor, que viverá no coração, na mente das pessoas, nos afetos. Tem gente que responde que é isso, nos afetos das pessoas. Senhor, eu creio que no último dia a pessoa viverá de alguma forma em Deus. Tem gente que acha que a pessoa vai se perder em Deus, como uma gota se perde no oceano. Nada mais falso do que isso. Não é isso não. Assim como nós somos de Deus hoje, estamos em Deus, o Senhor habita em nós e nós somos quem nós somos, com a nossa identidade, com a nossa morte, a nossa ressurreição, nós não vamos deixar de ser quem somos. Porque aí não é ressurreição, é outra coisa. Você vai ressuscitar sabendo quem é você, mantendo a sua identidade. O Senhor nos dará a ressurreição. Ainda que nós tenhamos morrido, nós viveremos novamente. As pessoas que você ama, que morreram no Senhor, e que um dia você teve a dor de enterrá-las, elas viverão. E o Senhor está te dizendo hoje o que Ele disse para Marta: o teu irmão ressuscitará, o teu filho ressuscitará, teu marido ressuscitará, tua esposa ressuscitará, a tua mãezinha, tua mãe ressuscitará, o teu pai ressuscitará. E será que no céu nós vamos nos conhecer, nós vamos saber quem é quem? É claro, como eu disse para você, não é a destruição daquilo que nós somos, é a transformação. Você já percebeu que a gente vai se transformando no decorrer da vida e a gente não deixa de ser quem a gente é? A gente melhora, a gente se aperfeiçoa, mas nós somos aquela pessoa. Quando você pega a sua foto de quando você tinha 2, 3 aninhos de idade, você não se reconhece, porque você foi transformado. Olha que diferença entre você com 2, 3 aninhos de idade e quem você é hoje. Mas é a mesma pessoa, você não deixou de ser quem você era, porque você cresceu, porque você amadureceu. Márcio, mas aos meus 2, 3 aninhos de idade, a gente lembra das coisas assim tão obscuramente, né? Eu também, tem coisas que eu lembro dos meus 2 aninhos de idade. Você tem memória de 2 anos? Tenho memória de 2 anos de idade, eu lembro. Não lembro tudo, mas tem coisas que eu lembro. Um dia no céu nós também vamos recordar todas as coisas que nós vivemos aqui na terra, mas sem obscuridades. Porque todo véu vai cair. E tudo que nós construímos de belo aqui nessa vida irá conosco para o céu. Os nossos bons relacionamentos, as verdadeiras amizades, as pessoas que nós amamos. Olha, mas lá no céu a gente vai ser família, todos nós no céu, todos seremos uma única família. Mas o ser família no céu não apaga tudo que você construiu com a sua família aqui na terra. O amor entre você e a sua mãe, seu pai, não é? A beleza do relacionamento com seus irmãos, o que você viveu de tão belo com seu esposo, com a sua esposa, o que você viveu com seus filhos, isso acompanha no céu. Mas uma graça nos será dada. Tudo que houve de triste, de ruim, porque também tem, isso não vai conosco. Isso vai ser purificado. Será que a gente vai lembrar dessas dores? Nós não vamos lembrar, nós teremos conhecimento dessas dores, mais do que uma lembrança. E nós vamos entender lá diante de Deus, como por meio dessas dores Deus também agiu na nossa vida. Mas aquele ranço, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele trauma, tudo isso com a ressurreição será curado. Que você concorda que grande parte dos traumas que nós temos, para não dizer a totalidade deles, vem de não compreendermos por que tivemos que passar por aquilo? Que eles estão ligados também à limitação do conhecimento que nós temos deles. Tanto que quando a pessoa conhece com profundidade aquilo que lhe causou a dor, e ela consegue dar nome a essa dor perde domínio sobre ela. Todo domínio do mal vai acabar, isso vai cair,
para sempre. Só vai ficar o que é bom. E isso é motivo de festa para nós. E Jesus está dizendo isso para nós essa manhã. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim. Você está vivo? Você crê em Jesus? E diz aqui o Senhor, não morrerá jamais. Crês nisso? E nesta hora Marta faz uma confissão de fé maravilhosa, de fé. Mas mal sabia Marta que essa fé que ela confessou ia fazer com que ela visse o que ela disse que acreditava. O que ela disse que acreditava? Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Quando ela disse isso, ela não imaginou que ela seria testemunha do fato de Jesus dizer a um morto, apodrecido, levanta e vem para fora, e ele sair do túmulo cheio de vida. Não imaginava. Como você também não imagina as respostas que Deus tem para você na sua oração. Nós vamos para a nossa oração, gente, com as nossas expectativas. Mas Deus não é escravo das nossas expectativas. A gente precisa ter expectativa sim, a gente precisa ter esperança sim. Mais do que expectativa, a gente tem que ter esperança. Porque a expectativa, ela é uma esperançazinha limitada, facilmente frustrável, porque as nossas expectativas, elas se quebram quando precisam ser adaptadas. A esperança não. A esperança alarga horizontes, porque a expectativa a gente põe na coisa, a esperança a gente põe na pessoa. A expectativa você coloca no bem que você quer receber, a esperança você coloca naquele que vai atender você. Quando eu tenho expectativa de que eu passe num concurso, de que eu consiga um trabalho, de que eu obtenha uma cura, isso é expectativa. Quando eu tenho esperança, a minha confiança é totalmente depositada em Deus, que sabe para mim o que é melhor mais do que eu. A minha confiança está que Ele me ama mais do que eu consigo me amar. E que Ele leva em conta as minhas orações, mas Ele não é escravo das minhas orações. Ele não está encaixotado nas minhas orações. Não é como você comparece diante de um juiz com um advogado e tem lá o processo, e o juiz é obrigado a respeitar o processo. Eu tive que entrar na justiça por causa de uma situação, e a minha advogada, ela colocou algumas coisas no processo de forma muito limitada, porque ela achou que tudo aquilo ia se resolver em 6 meses. Demorou 7 anos. E 7 anos prejudicou muito, porque nesses 7 anos o carro já tinha se deteriorado, tinha um problema de fábrica, a fábrica não quis resolver. Ganhamos o processo na justiça, mas o que eu ouvi do juiz numa certa altura, eu só posso conferir o que está no processo, ainda que o que esteja no processo não seja justo. Olha, pode não ser justo, mas é o que está no processo. Como juiz, eu estou limitado ao que está aqui. A gente trata nosso Deus como juiz, que só pode o que pede a nossa oração. Pelo amor de Deus, Ele é nosso Pai. Quando você vai diante dEle com a sua oraçãozinha fraca, me permita dizer, aquela oraçãozinha sem vergonha, desbotada, às vezes preguiçosa, limitada, mas com boa intenção, quando você está lá de verdade, de coração, sabe o que Deus faz? Ele pega a sua oração e diz, que bom que você veio, aceito tudo que você está me entregando, mas você precisa mais do que isso, meu filho. Deus faz um carinho em você e diz, aprecio o que você me pede, mas você não sabe pedir. Se eu te der o que você está me pedindo é muito pouco, não alcança o que você precisa. Vou fazer mais por você. Diante da nossa confissão de confiança em Deus, sabe o que Deus diz? Vou fazer mais por você. Diante da confissão da Marta, o que Jesus diz? Você vai receber mais, teu irmão ressuscitará. Ah, Senhor, no último dia. Marta, você não está entendendo, teu irmão ressuscitará. E aí ela diz,
Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. E Jesus encontrou fé. E pela fé que ele encontrou, ele destruiu a morte do irmão dela diante dos olhos dela. A morte será destruída, amigo. Isso é fato. A ressurreição despedaçou a morte. Então por que nós ainda morremos? Porque o processo de salvação, ele já aconteceu por completo, mas ele está em andamento. E por que não cortou definitivo, que se já salvou? Olha, quantos de nós ficaríamos fora da graça de Deus e nos perderíamos? Porque nós não conseguimos nos abrir para receber toda a salvação que Deus nos deu. Por que Jesus ainda não voltou? A palavra de Deus responde: por paciência conosco. Porque Deus quer salvar a todos. Essa demora não é enrolação não, é paciência de Deus para comigo e para com você. Quer um exemplo que ajuda a entender? Se o Senhor voltasse agora, você tem certeza que você seria salvo? Você tem certeza da sua comunhão com Deus? Você tem certeza de estar na graça e não no pecado mortal? Por isso eu nunca maldigo, eu nunca critico, eu nunca me oponho quando Deus em algum momento colhe uma pessoa. Você não sabe se aquele foi o momento do arrependimento, da misericórdia. Quem sabe aquela hora da morte foi o grande momento da pessoa com Deus que assegurou a salvação dela. Quem sabe mais alguns anos e essa pessoa teria perdido a vida eterna. Mas que a morte foi vencida, ela foi. E um dia isso vai ficar claro diante dos olhos de todos nós. A morte será completamente destruída. E essa era uma certeza tão grande para os antigos cristãos, que eles tinham uma prática entre eles. Quando alguém não tinha tido um encontro pessoal com Jesus, não tinha conhecido Jesus, não tinha escutado o Evangelho e morreu nessa condição, os parentes se faziam batizar em nome da pessoa. A pessoa morta, a pessoa falecida. Tipo assim, mamãe não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu tenho certeza que se a mamãe tivesse ouvido, ela tinha se convertido, ela tinha voltado para Deus. O Senhor nos assegura, crê nele e será salvo tu e a tua família. Essa salvação precisa chegar ao meu pai e à minha mãe, mas eles não foram batizados. Mas nós somos a sua descendência, o seu sangue corre em nossas veias, nós somos carne de sua carne, então vamos nos fazer batizar em nome deles. Tinha essa prática no passado, mas depois a igreja entendeu que isso não era necessário. Porque se a pessoa tem um coração bom, voltado para o bem, e não teve o anúncio do Evangelho, por omissão de quem poderia pregar, porque a pessoa morava isolada, não foi culpa da pessoa. De alguma maneira a graça de Deus faz com que esse anúncio, ainda que seja depois da morte, chegue até a pessoa e ela tem a oportunidade de se converter, sim. Tem a oportunidade de ser alcançada pela graça de Jesus, sim. Inclusive, a Igreja Católica apresenta a igreja como um caminho, junto com Jesus para Deus, para o céu. Mas a Igreja Católica nunca diz que simplesmente pelo fato de uma pessoa não estar dentro da Igreja Católica será condenado. Nunca disse isso. O que a Igreja Católica atesta? Que em Cristo todos seremos salvos. Mas até uma pessoa de outra religião, misteriosamente, de um jeito que só Deus sabe, mas se uma pessoa em outra religião tem oportunidade de ser salva, será em Cristo Jesus. Isso é certo. Mas estou chocado que uma pessoa que não é católica, que não é cristã, possa ser salva. Não, querido, não fica chocado que uma pessoa que não é católico, que não é cristão, possa ser salvo, não. Não pensa isso não, porque a misericórdia de Deus é infinita. Você não tem que ficar escandalizado que Deus possa salvar alguém que não caminha conosco. O que você tem que ficar chocado, escandalizado, é de pessoas que estão dentro da igreja, que são católicas, que comungam, que confessam, ainda corram o risco de se perder.
Que tendo toda essa graça à sua disposição, a pessoa ainda se afaste de Deus e se perca. Isso é que é de escandalizar, mas que a misericórdia de Deus socorra quem por alguma razão não teve a oportunidade que eu tive, que você teve, de fazer uma experiência de Deus que mudou a nossa vida. Não, isso daí nunca deve nos chocar. Se uma pessoa faz igual aquele primeiro filho do pai do filho pródigo, fica emburrado porque o seu irmão foi recebido. Conhece a história do filho pródigo? Que pediu a parte da herança, gastou todos os bens, perdeu-se pelo mundo, caiu na gandaia, cometeu todo tipo de pecado. E o dia que ele voltou para casa, o pai o recebeu, o lavou, pôs roupa nova nele, matou o cordeiro, fez uma grande festa. E o irmão fez o quê? Se recusou a participar, porque não era justo. Sabe qual o nome disso que esse irmão sentiu? Inveja. Nós não podemos ter inveja do bem que Deus faz. Nós temos que ter desejo de que todas as pessoas se salvem, até aquelas que a gente não gosta. Nós temos que desejar a salvação dessas pessoas, porque também elas são filhas de Deus. Eu termino aqui fazendo uma comparação para você. Você conseguiria ser amigo de uma pessoa que não aceita o bem de um dos seus filhos? Uma pessoa que exija de você que recuse, que excomungue um filho seu por causa dos erros que ele cometeu. Eu sou seu amigo, você tem 2 filhos, um foi fiel a você, permaneceu aqui, o outro caiu na gandaia, te prejudicou, gastou seus bens, manchou seu nome, agora está voltando e você vai aceitar esse filho em casa. Eu vou te dizer, ou você põe esse filho para correr, ou nós não vamos mais ser amigos. Qual que seria a sua resposta? Eu responderia prontamente. Agora, nem de uma forma nem de outra, nós não somos mais amigos, porque um amigo nunca ia exigir de um pai que recuse o seu filho, e nós queremos fazer isso com Deus. Queremos colocar Deus na parede. Se o Senhor escolher por esta pessoa, então não está escolhendo por mim. Se o Senhor escolher esta pessoa, eu não quero mais estar com o Senhor. Se essa pessoa estiver participando na igreja, eu também não quero mais participar. Não, meus irmãos, nós somos da vida, nós não somos da morte. Nosso Senhor quer dar a ressurreição a todos. Ele quer trazer todos de volta à vida. E nós precisamos ter esta confiança, que a graça da ressurreição alcança, inclusive, principalmente, aqueles que estão na desgraça. Jesus veio para salvar os desgraçados, os perdidos, os destruídos. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder rezar conosco agora. Pela ressurreição vale a pena os riscos de morte que os cristãos corriam. Sabe por quê? Porque os piores riscos podem ser enfrentados quando você tem a convicção de que depois desta vida nos espera a vida eterna. A gente enfrenta tudo quando a gente pensa assim, é só por um tempo. Eu estou perdendo a vida. Não, estou ganhando. Porque há uma vida que não passa jamais. Depois dessas dores, desses sofrimentos, dessas ilusões, dessas falsas conquistas, dessas parcas conquistas, tem a vida eterna. Senhor, nós te pedimos, dá-nos esta graça, Senhor, dá-nos esse bem, Senhor, de entender que tudo nós aguentamos nesta vida quando esperamos a vida eterna, mas também nós entendemos, Senhor, que quando se perde a fé na ressurreição, perde-se tudo. Senhor, que bom, que tempo abençoado esse tempo da Páscoa, que vem me dizer que eu não posso perder a minha fé na ressurreição, porque quando eu deixo de crer na ressurreição, eu perdi tudo, meu Deus, eu perdi tudo. Não, eu não quero. Pelo contrário, nesta manhã eu quero renovar a minha fé em Ti. Senhor, nesta manhã eu quero dizer com Maria, vamos dizer com Marta, quero dizer com Marta, repita comigo: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu
creio firmemente Eu creio firmemente que tu és o Cristo, que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus, tu és o Filho, aquele que deve vir ao mundo aquele que deve vir ao mundo e que pode ressuscitar os mortos. e que pode ressuscitar os Vamos orar, meus irmãos, porque se um morto pode ser ressuscitado, tudo mais é possível. Isso que para você é tão difícil é fichinha perto de um morto voltar a viver. Aquele que ressuscitou Lázaro pode trazer vida ao que estava morto na sua vida. Você confia? Então diga: eu confio, Jesus. Confio, Jesus. Bendito seja Deus. Havia morte, mas a presença de Jesus fez voltar à vida aquele que estava morto. Aquilo que era impossível, a presença de Deus, a presença de Cristo Jesus, que é a ressurreição e a vida, tornou possível. Que o Senhor firme no nosso coração esta certeza. Nós te pedimos, Jesus ressuscitado no meio da igreja, ressuscita em nós esta esperança, ressuscita em nós, Senhor, esta confiança. Com a tua presença, tudo pode ser transformado. Cantemos. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me restaurou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou, hoje livre sou. Declare a sua liberdade em Cristo. Hoje livre